vocês estão? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito recorrente no consultório, que são os traumas que as pessoas têm relacionados ao amor. Quando eu falo em amor, eu estou falando em relacionamento. Não estou falando em paixão. Porque paixão é uma delícia, né? Paixão é uma delícia, mas ela acaba muito rápido. Paixão é vício. A paixão ela é viciante. Agora o amor é uma construção. E é complicado. O amor, até certo ponto, é meio sem graça. Você tem que realmente gostar e querer construir alguma coisa junto com aquela pessoa. E tá sempre ali tendo aquela certeza para você mesmo que você ama aquela pessoa. Só que certeza não existe. Então você entra em dúvidas. Será que eu amo? Será que eu não amo? Mas se você tiver alguns traumas que normalmente foram lá inseridos na sua personalidade, inseridos nos seus sentimentos, quando você era criança ou até quando você era adolescente, aí fica um pouco mais complicado tudo isso, né? Então, a gente vai falar sobre os traumas mais recorrentes, brevemente, tá? E se você tiver isso, né, procure uma terapia para que você resolva isso, tá? Porque todo mundo tem esses traumas, né? Esses traumas, eles provocam dúvidas sobre o amor que você tem, ou sobre o amor que tem com relação a você, sobre a quantidade do amor que você tem e que você consegue dar para o outro, né? Porque quando eu digo assim, olha, eu te amo, isso significa eu tenho uma quantidade de amor suficiente aqui dentro para dar para você, para cuidar de você, para estar junto de você. Eu sinto prazer nisso. Isso que significa eu te amo, né? E aí você vai construindo isso aos poucos. E isso não gera uma quantidade tão grande de dopamina o quanto gera uma paixão, né? Então vamos ver os traumas mais recorrentes. O trauma de abandono, tá? Faz você duvidar que você merece ser amado. Então, por exemplo, se você teve algum trauma quando você era criança, eu fui abandonado, não cuidaram de mim, né? Faz você duvidar de que você merece ser amado. Porque se quando você era criança, quando você era um ser infantil que merece ou que tem necessidade de ter muito carinho, né? De ter muito cuidado, e você foi abandonado, então quando você cresce, você fala assim, acho que eu não mereço ser, eu não mereço. Porque você já tem esse sentimento lá, e isso é um trauma, e você precisa perceber que você está numa outra relação agora e que é diferente, né? Um outro trauma muito recorrente é a rejeição, né? Faz duvidar de que você é aceito realmente, né? Simplesmente por quem você ser e quem você é, né? Eu fui muito rejeitado, então o jeito que eu sou não é um jeito que merece ser amado por ninguém, né? Porque eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado por causa da minha cor, eu fui rejeitado por causa da minha sexualidade, eu fui rejeitado porque não acharam que eu era inteligente o suficiente, eu fui rejeitado porque preferiram os outros, os meus irmãos e as minhas irmãs eram muito mais aceitos do que eu, né? E quando você cresce, quando você começa a querer ter um relacionamento com alguém, você duvida de que você realmente está sendo aceito. Será que estão me aceitando assim, do jeito que eu sou? De verdade? Né? Por quê? Porque você foi rejeitado, né? Um outro trauma é um trauma da negligência ou da humilhação. Negligenciaram você, te humilharam, né? E isso faz você duvidar de que você realmente é importante para aquela outra pessoa, né? Porque você vive ali sob o estigma da humilhação, né? Será que eu realmente vou ser aceito e não vou ser humilhado novamente dentro desse amor, né? Porque você tem esse trauma. Veja bem, tudo que acontece na infância
principalmente do 0 aos 7 anos, que é a formação da personalidade, e depois até os 12, aonde você ratifica os seus sentimentos, né? Faz você ter sentimentos depois, eles são transferidos, né, para sua vida adulta. Então, quando eu era criança eu fui humilhado. Será que eu sou importante ainda ou será que vão continuar me humilhando, né? E aí, quando você vai ter um relacionamento com alguém, todas essas experiências amorosas ou todas essas experiências que você teve na infância distorcem a experiência amorosa que você precisa ter. Isso faz a gente ver o amor com uma lente assim meio defensiva, né? Se eu fui humilhado, se eu fui abandonado, se eu fui negligenciado, se eu fui rejeitado, né? Me faz sempre olhar o amor de uma forma defensiva e às vezes chega até a atrapalhar muito e chega você achar que você realmente é melhor ficar sozinho porque ninguém nunca vai me amar, porque eu sou difícil, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu não tenho o direito ou a capacidade de amar, né? E aí, como é que você se defende quando os seus traumas começam a te ameaçar, distorcendo a sua visão sobre o amor? Como é que você se defende, né? Você trai? Você vai trair o outro? Ou você se distancia do outro? Ou você provoca conflitos, né? Ou você inventa um novo amor e volta a repetir tudo novamente, né? Como é que você ama? Ou como é que você se permite ser amado, tá? Pense sobre essas questões se você tem essa fragilidade dentro do amor, né? Relacionamentos codependentes, por exemplo, tem muito trauma envolvido, né? Aquele relacionamento codependente, existe uma dependência emocional que até certo ponto ela tem que existir, né? Porque emocionalmente eu amo do outro e dependo muito daquele amor, eu quero que aquele amor seja bacana, né? E até certo ponto eu quero depender, mas isso não pode ser exagerado, tem que ser ali naquela área de um ciúminho simples, ficar junto com a pessoa, gostar disso, e não de ter uma responsabilidade emocional sobre o que o outro tem a oferecer ou sobre o que você pode oferecer para o outro, né? Então não deixa esses traumas te impedirem de ter um amor na vida, de gostar de alguém, né? Pense um pouco sobre isso. Se esse vídeo causou um certo impacto, que fez você pensar um pouco, né, sobre esses traumas relacionados ao amor, procure uma terapia, faça terapia, conversa com alguém que possa te ajudar, tá bom? Agradeço por você ter me ouvido e até a próxima.